Hey, welcome! Bem-vindo a essa aula de vocabulário de inglês para iniciantes. É baseado numa mini story que criei chamado Bobby Goes to School. É uma das primeiras mini stories que ensino para os meus alunos, então o vocabulário é super simples. A pronúncia, o foco é no long e sound, que é um som que existe no português, então é fácil para você pronunciar, mas é a base para depois você trabalhar e praticar sons mais difíceis. E também todas as frases são no simple present tense. Então é muito fácil, alright? Junto com as frases da mini story. Então quero que você faça 4 coisas. Primeiro, você vai observar as palavras, anotá-las, como elas são escritas, treinar sua pronúncia, repeti-las comigo. Número 2, observar as frases, como as palavras são juntadas, organizadas e repeti-las também junto comigo. E no final vai ter um teste, ok? Então você vai lá no blog, tem um quiz, onde você vai responder 10 perguntas e ver quanto é que você acerta. E número 4, depois você pode estudar o mini story com um SEI, Sistema de Estudo Integrado, para desenvolver todas as habilidades, ouvir, falar, ler, escrever, trabalhar vocabulário, gramática, pronúncia, expressões idiomáticas, etc. É um vídeo onde eu falo sobre o SEI, de 40 minutos mais ou menos. É outro vídeo aqui no canal, depois você pode assisti-lo também. A única coisa que você precisa é áudio e texto. Tendo essas duas coisas, você desenvolve todas as habilidades necessárias para adquirir fluência, alright? Mas agora vamos iniciar a nossa lição de vocabulário aqui. A primeira palavra é climb. Climb. Climb significa subir, ok? Como você pode ver aqui na figura, o homem está subindo a montanha. I climb mountains. Eu subo montanhas, né? Ou no caso aqui, escalar. Repita comigo. I climb mountains. I climb mountains. Então, dentro da mini story, a gente fala que o Bob sobe na mesa. He climbs on the table. He climbs on the table. He climbs on the table. Good. Everybody. Everybody significa todo mundo. Que você pode ver na figura várias pessoas esperando o trem ou metrô. Outra coisa, atividade que você pode fazer é escrever frases sobre o que você vê nesse vídeo e deixá-los nos comentários também depois para eu olhar e corrigir. Ok, continuing on. Everybody. A frase Everybody climbs on the train. Todo mundo sobe no trem. Everybody climbs on the train. Everybody climbs on the train. Dentro da história, nós temos a frase Everybody look at me. É o que o Bob grita. Ele sobe na mesa e ele grita Everybody look at me. Ou seja, todo mundo olhe para mim. Everybody look at me. Everybody look at me. Good. Próxima palavra, fall. Fall significa, como você pode ver aqui pela imagem, cair. Fall. Fall. The boy is falling. Aqui temos um garoto caindo. Everybody falls out of the tree. Okay? Então, nós temos a palavra climb, subir, e agora fall, cair. Todo mundo cai da árvore. Everybody falls out of the tree. Everybody falls out of the tree. Então, dentro da história, a nossa frase é He falls off
the table. He falls off the table. Ou seja, ele, o Bob, cai de cima da mesa. He falls off the table. He climbs on the table. He falls off the table. Ok, próxima palavra aqui é first. First significa primeiro. Aqui na imagem você vê várias filas de homens vestidos de camisas amarelas. Here we see many lines of men wearing yellow shirts. Ok? E bem na frente você vê que tem uma primeira pessoa na frente de cada fila. The first man in line. Ok? Então a nossa frase, he is the first man in line. Ele é o primeiro homem da fila. He is the first man in line. He is the first man in line. Então, dentro da história, a nossa frase vai assim. It is his first day in school. Ou seja, é o seu primeiro dia na escola. O Bob vai para a escola e é o seu primeiro dia. It is his first day in school. It is his first day in school. Okay? Não se preocupe se você não consegue repetir no fluir normal que eu estou falando no final, mas vai treinando, praticando. Pode rebobinar aí a fita, o vídeo, e eu vou repetir essas frases quantas vezes vocês precisarem. Alright, continuing on. Próxima palavra, floor. Floor. Floor significa o piso ou chão. Ok? Floor. Floor. Alright. Então aqui dentro da figura nós temos uma xícara no piso. A mug on the floor. Okay, what color is the floor? The floor is gray. The floor is gray. Ou seja, o piso é cinza. The floor is gray. The floor is gray. Dentro da história, a nossa frase é He falls on the floor. Já vimos a palavra falls. Falls, como você sabe, é cair, né? Então, ele cai no piso, ou ele cai no chão. He falls on the floor. He falls on the floor. Good. Continuing on. Próxima palavra, front. Front é a parte de frente. Front. Front. Aqui nós temos um carro, o Model T, o antigo modelo T da Ford. A Ford Model T. Então a nossa frase aqui, the front of the car is blue. A frente do carro é azul. The front of the car is blue. The front of the car is blue. Dentro da nossa história temos a frase Bobby is in front of the table. Ou seja, Bob está em frente da mesa. Bobby is in front of the table. Bobby is in front of the table. All right, next word. Próxima palavra, he. He é ele. He. He. Okay? Aqui você vê um homem, uma bicicleta, com uma mulher sentada na frente. There is a man. He is sitting on the bike. Right? There's a woman in front of him. Utilizando a mesma frase front, de antes, a mulher está na frente dele. The woman is in front of him. Ok, então vamos lá. The man, he sits on a bike.
He sits on a bike. Ou seja, ele senta numa bicicleta. He sits on a bike. He sits on a bike. Dentro da história, falando sobre o Bob, he has no friends. Lembra o primeiro dia de aula dele? Então ele não tem amigos. He has no friends. He has no friends. Good. Next word. Head. Head é cabeça. Head. Head. Aqui na figura temos um homem, uma cabeça, um negócio vermelho em cima da cabeça, a turban. Head. Ok. Então, na nossa frase, he has a big head. Ele tem uma grande cabeça. Uma cabeça grande. He has a big head. He has a big head. Dentro da história, nós temos a palavra head na seguinte frase. He falls on his head. Okay? He, nós já vimos ele. Falls, já vimos também, cai. On his head, cabeça. Ele cai em cima da cabeça. He falls on his head. He falls on his head. Ok. Hit. Hit significa bater. Alright? A nice picture. Foto interessante. Duas mãos, dois punhos batendo uma na outra. Hit. They hit. Parece que está quebrando gelo ou alguma coisa. Hit. Ok. Então a frase he hit me. Ele me bateu. He hit me. Okay? Enquanto você está olhando, observando essas frases, preste atenção na forma em que as palavras são utilizadas, organizadas. He hit me. He hit me. Dentro da história, da mini story do Bob, nós temos a seguinte frase. He hits his head on the floor. Várias palavras que já vimos aqui até agora. He, ele, hits, bater, his head, cabeça, on the floor, piso, né? Então ele bate sua cabeça no piso, né? No chão. Ou seja, ele cai em cima da cabeça, em cima do piso. He hits his head on the floor. He hits his head on the floor. Alright, next word. Próxima palavra é laugh. Laugh. Não se engane com esse AUGH. Esse conjuntozinho aí tem som de F aqui. Laugh. Ok? Essas palavras, na verdade, vieram quando a língua francesa foi absorvida pelos anglo-saxons. Então, por isso que nós temos muitas palavras assim com AUGH ou OUGH, que tem o som de F, como cough, que mais? Enough, ok? Então, quando você vê isso, lembrar que isso provavelmente tem o som de F. Laugh. Laugh. Sorrir ou gargalhar, o que é sorrir em voz alta. É diferente de smile, que é sorrir apenas com os lábios. Laugh é o sentido de sorrir, mas em voz alta, gargalhando. Então aqui temos o garoto gargalhando, sorrindo. The boy is laughing. Na frase, the boy laughs. Ou seja, o garoto sorri, né? Ou gargalha. The boy laughs. The boy laughs. Dentro da história, falando sobre o Bob, lembra, ele cai e todo mundo fica sorrindo do Bob. They laugh at Bobby. Eles sorriam, ou como a gente diz aqui na região, mangar, né? Eles ficam mangando do Bob. They laugh at Bobby. They laugh at Bobby. Alright. Outra palavra, look. Look significa
olhar, procurar, buscar. Podemos ver uma garota aqui olhando, procurando por algo. Look. Ok? She looks. Então a frase: The girl looks at him. A garota olha para ele. The girl looks at him. The girl looks at him. Observe que him significa ele. Já vimos ele como he. Qual a diferença, David? O he a gente geralmente utiliza antes do verbo, que é o pronome do subjeto. The subject pronoun. He looks at the girl, right? Mas quando utilizamos o pronome do objeto, the object pronoun, a gente utiliza o him. Isso geralmente acontece depois do verbo, ok? Obviamente tem as exceções, mas a regra geral para você lembrar disso é isso bem aí. O he vem antes do verbo e o him depois, ok? Então, mais uma vez, the girl looks at him. The girl looks at him. Então, dentro da história, nós temos a frase Everybody looks at Bobby. Ou seja, todo mundo olha para o Bobby. Bobby climbs on the table, Bobby screams, Everybody look at me. So everybody looks at Bobby. Todo mundo olha para o Bobby. Everybody looks at Bobby. Point. Point. Point significa apontar. Aqui temos uma mulher apontando para algo. The woman points. The girl points. Então a nossa frase, the girl points to the teacher. Ou seja, a garota aponta para a professora. The girl points to the teacher. The girl points to the teacher. Dentro da história, a nossa frase é They point at him. They, eles, os outros alunos, point, apontam at him. Him, novamente, ele, né, depois do verbo, object pronoun. Eles apontam para ele, ou seja, o Bob, né? Os outros alunos apontam para o Bob. They point at him. They point at him. Scream. Scream. Scream significa gritar. Aqui temos uma garota gritando. The girl is screaming. Na nossa frase, the teacher screams when they fall. Ou seja, a professora grita quando eles caem. The teacher screams when they fall. The teacher screams when they fall. Dentro da história, o Bob grita com os alunos. He screams at them. Ele grita para eles ou nesse sentido de com eles, né? Ele está zangado, chateado com os outros alunos e ele grita, né, brigando com eles. He screams at them. He screams at them. Talk. Talk significa falar. Talk. Talk. Aqui, figura de uma mulher conversando no telefone. She talks on the phone. Que é a nossa frase. She talks on the phone. Ela fala no telefone. She talks on the phone. She talks on the phone. Dentro da história, a gente falando sobre o Bob, he talks with the other students. Ele, o Bob, fala com os outros alunos. He talks with the other students. He talks with the other students. Ok, throw. Jogar, arremessar. Diferente de play. Play é jogar no sentido de jogar um videogame, ou play no sentido de tocar, ok? Então esse aqui é throw. Throw de arremessar. A gente diz jogar a bola. Throw.
He throws a ball. He throws a ball, ou seja, ele joga uma bola. He throws a ball. He throws a ball. Dentro da história temos a frase everybody throws books at him. Todo mundo joga livros nele, no Bob. Everybody throws books at him. Everybody throws books at him. Próxima palavra aqui é walk. Walk significa caminhar. Walk. Walk. Okay? Então aqui na figura temos uma mulher caminhando pela estrada, segurando balões. There is a woman who walks, right? The woman walks. The woman holds the balloons. Então, nossa frase, she walks down the road. Ela caminha descendo a rua. É o sentido que ela está descendo a rua, ela está caminhando pela rua, right? She walks down the road. She walks down the road. Então, dentro da história, nós temos essa frase, he walks into the class. Okay? Ao pé da letra, ele caminha para dentro da sala. Então, seria o sentido de que ele entra na sala, né? Ele entra na sala e é subentendido que ele entra caminhando, right? Okay? He walks into the class. Então, não tente traduzir ao pé da letra, simplesmente observe e preste atenção na forma que as frases são utilizadas para você aprender a utilizá-las corretamente em inglês, alright? Tem muito como traduzir e explicar isso aqui. He walks into the class. He walks into the class. Ok, great! Congratulations! Concluímos a lição e agora você pode fazer o quiz no blog. O link está na descrição, só clicar, fazer o quiz e ver se você realmente aprendeu a utilizar essas palavras corretamente. Continua treinando, praticando, use essas palavras no seu dia a dia. Você pode escrever mais frases com essas palavras. Deixe-as nos comentários também, que aí eu posso corrigi-las, te dar feedback. Se eu vejo que tem várias pessoas com a mesma dúvida, gravar outro vídeo para explicar melhor como é que utiliza essas palavras. E se você também tiver dúvida na pronúncia, me avise que a gente vai trabalhando até você realmente conseguir aprendê-las. Se você quiser mais recursos, temos também os 2 PDFs, os 10 áudios que acompanham essa mini story, que estão disponíveis, que eu utilizo com os meus alunos. Tem o Welcome, aí tem a lição de vocabulário, gramática, pronúncia, tem também expressão idiomática, aí tem a mini story com perguntas e respostas para você treinar, você ouvir, entender o que está ouvindo e formar suas próprias respostas, mas eu também te dou respostas lá. Tem o Q&A, tem o POV Mini Story, que é a mesma história de outro ponto de vista, tem o Grammar Mini Story em outro tempo verbal, e tem também um diálogo, muita coisa, e aí você pode aproveitar e utilizar todos esses recursos se você quiser algo a mais. Então continue, fique ligado aí, assiste mais vídeos por aí, tem uns aparecendo aqui provavelmente na tela. So, y'all have a great day, God bless, and bye bye.